Professor, durante a TENEFS desta madrugada, senti em determinado momento cheiro forte de orvalho da manhã sobre jasmim e rosas no quarto todo. Foi um momento e desapareceu. O senhor poderia comentar sobre? O caso todo isso aí é olorização. Isso mostra que você tem efeito físico. Você deve ser ectoplasta. Olorização. Às vezes o perfume é assim, mas às vezes é um processo medicamentoso. É um fármaco para ajudar a condição. Desconsiderando-se a escrita, o consciência poderia ser considerado como idioma ou considera-se no verbete somente idiomas intrafísicos e desconsidera-se a paracomunicologia? Você pode falar isso aí. O consciência seria o ápice, o suprassumo, o coroamento da condição do hiperpoliglotismo, levando-se em consideração, por exemplo, a escala evolutiva das consciências que eu ponho também no verbete. Se você imaginar que o consciênciês é a língua da consciex livre, é o modo como eles se comunicam, ok, devemos levar em conta. Porém, como é um assunto mateológico para a maioria de nós, seria uma boa começarmos, termos aí as primícias, os primeiros passos do consciênciês com o hiperpoliglotismo. Ele vai ajudar-nos a chegar lá. Estudei o verbete telepatia permanente. Não encontrei nenhum verbete somente com título telepatia. Porém, não encontrei o que estava procurando. Poderia responder se a telepatia possui idioma? Pode falar, se você quiser, depois eu falo. A telepatia ela pode possuir idioma ou também pode não possuir idioma. Como estávamos falando aqui do consciênciês, por exemplo, pode ser encarado ao modo de telepatia, a transmissão em bloco do pensamento. Então, simplesmente o conteúdo do confort, ou seja, a semântica, o significado, ele é passado e não é mediado por símbolos, por grafismos. Um outro verbete interessante para você analisar aí no caso seria o crescendo, linguística imagética. Ele aborda justamente esse processo. Agora, a telepatia pode também, como ocorre nos casos de inspirações em geral, com a maioria de nós, aí pré-serenões, abaixo do nível do desperto, enfim, nós temos muitas inspirações, insights nos idiomas intrafísicos, ou seja, aí poderia ser considerado também uma espécie de telepatia, fora a telepatia normal do casal, ou dos amigos, ou dos pesquisadores do Colégio Invisível. Então eu vejo que pode ter as duas situações. Se o professor quiser complementar. Não, perfeito. Então. Em Parafatologia, página 8, quinta linha. Gostaria que relatasse o conhecimento da autosseriexologia como desafio aos hiperpoliglotas. Aqui eu estou pensando nos hiperpoliglotas, aqueles que não ainda, vamos dizer, não vivenciam o paradigma consciencial, não admitem os princípios da conscienciologia, muitas vezes não fizeram nenhum curso intermissivo. O que eu vejo que fica muito sério o conhecimento da autosseriexologia, porque dá para eles uma direção nos esforços. Então nós falamos aqui de algumas personalidades históricas, os irmãos Cirilo, o Machitotes. Então imagina essas pessoas se estão aí dentro de um processo religioso até hoje, passado vários milênios, estão ainda no processo religioso, aplicando os idiomas. Existe uma personalidade conhecida como o maior hiperpoliglota histórico, do século XIX, no caso, ele era de Bolonha, que é o cardeal Giuseppe Mezzofanti. O Mezzofanti é considerado um dos maiores hiperpoliglotas que existiram. Agora, é processo histórico, está mitificado e até santificado. A questão é, será que ele não tem a ver com esse pessoal todo que mexeu no passado, inventou o alfabeto, e hoje como é que está? Então, a autosseriexologia nos ajuda a dar um destino mais pró-evolutivo, assistencial, cosmoético, para os esforços filológicos, para os esforços linguísticos, para os esforços tradutórios. Então isso daqui fica como desafio, aproveitando aí o ensejo do verbete do DAC hoje, que é autodesafiologia, aí eu deixei esse desafio aí também. A tendência de vocês, numa próxima vida, é ter muita facilidade com o português. Se você for nascer lá no Tirol, e vai falar alemão até com sotaque, e você vai ver, o dia que você encontrar com uma portuguesa ou um português, você vai começar a ver o negócio. A maioria aí vai ter. O que eu noto é o seguinte, quando a pessoa começa a ter mais contato
com o problema do parapsiquismo, ela predispõe o idioma. É o meu caso com o espanhol. Eu nasci sabendo espanhol. Então, é ideia inata. E eu, então, hoje, isso aí, esses nossos amigos nunca viram isso. Eu sou favorável ao idioma inato. Já nasce com ele sabendo o que é. Isso aí não tem nos seus livros que você pegou. Eu te desafio a ver isso. Aí é ideia minha. Já, 50 anos, eu vi isso. Que é o que aconteceu comigo com o espanhol. Você vai falar assim, mas você sabia tudo do espanhol? Não, eu quebrava o galho, sabia, eu lia qualquer coisa, entendia tudo, ouvia qualquer coisa. Bolas, o que é que você precisa mais do idioma? Agora, criança desse jeito, como é que fica isso? Nunca tive problema com nada. Agora, a primeira aula que eu tive sobre espanhol, eu tinha 10 anos. Eu já tinha um monte de livros já em espanhol, já lia, e já a minha pronúncia às vezes não era tão boa, mas já dava alguma coisa. Então o professor me ajudou nisso, 10 anos, que foi o preceptor que eu tive. Agora ele falou assim, mas você então já nasceu sabendo isso? Eu disse, não, desde que eu vi a primeira vez eu entendi tudo. Agora aí eu criei aquela minha conversa. O que é aprender espanhol? Espanhol é o seguinte, você é uma pessoa que fala português. Te dão um resfriado, você começa a falar espanhol. Acaba o resfriado, você volta ao português. Isso é portunhol. Portunhol. Como seria uma pessoa nasce com grande facilidade num determinado idioma, se ela teve várias vidas em vários lugares? Não, mas o problema é o último. Você tem que ver que eu tive o idioma, que eu morri, eu acho que devia ter uns 8 anos, na Catalunha. Então o negócio e outra coisa, fazia mais ou menos uns menos de 40 anos. Mas foi uma vida anterior a essa? Foi, a vida anterior. Então eu nasci com aquilo, óbvio. Agora, eu tive o processo de retrocognição com 3 anos de idade. Então o idioma ficou secundário nessa história. Ele é a emolduragem do processo, entende, Otto? Emolduragem. É um processo de moldura. O problema é o conteúdo. Agora, se você tem o mecanismo conteudístico, acabou. Agora, me ajuda aqui. Se a pessoa tiver estudado aquele idioma, falado muito com ele, também ela vem nessa vida com ele aqui na cabeça, embora ela não tenha morrido. Mas agora é o que eu falo aqui. Por exemplo, vamos supor que a Fafá renasça na Rússia. O dia que ela encontrar na Rússia, que ela encontrar uma pessoa que está falando português, ela vai começar a entender o que é. Devido a esse período que ela passou aqui, trabalhando com parapsiquismo e falando o idioma português. Essa que era a minha pergunta. Essa que é a minha tese, é essa. Por isso que eu exatamente queria entender isso. A fixação do idioma do português se dá Quanto devido mais você à estudar, junção mais vai do ficar para as parapsiquismo. próximas vidas. Agora, por isso que é muito importante tudo que o Otto fala aqui sobre poliglotismo, que é o problema. Quanto maior seja a sua polimatia, melhor para a próxima vida do ponto de vista mental soma. E isso vai reforçar. O parapsiquismo reforça a comunicação, a comunicologia reforça o parapsiquismo. Uma coisa engrena com a outra. Então, isso é que leva para a polimatia. A maioria aqui, dessa turma que está estudando, tudo vai ser polímata na próxima vida. Não vai ter jeito de escapar disso. Inclusive as mulheres. Se elas entrarem no processo da antimaternidade cosmoética, ainda melhora mais ainda, porque ela não vai entrar nisso. Então ela vai superar o problema do hormônio. Isso aí atiça o problema da, vamos dizer, erudição, hiperacuidade e tudo mais que tem. Entende? A percussiência, tudo vai aumentar. Eu vejo isso com muita calma e vejo também com muita, uma bênção isso para todo mundo. Entende?